Olá, eu sou o professor José Luiz Pastore. No nosso último encontro, nós conversamos sobre sequências numéricas, mais especificamente sobre fórmulas de determinar uma sequência, de determinar os termos de uma sequência, as fórmulas posicionais e as fórmulas de recorrência. Hoje daremos continuidade a essa conversa, só que com uma extensão. Nós vamos conversar hoje sobre séries numéricas. Séries que são, como uma primeira aproximação da ideia do que é uma série, são somas de sequências com infinitos termos. Vamos dar uma olhadinha sobre algumas sequências numéricas que inclusive apareceram no nosso último encontro, as sequências aritmética e geométrica. Por exemplo, aqui nós temos essa primeira sequência dos números menos 10, menos 6, menos 2, 2, 6, 2, 6, 8. A diferença entre os termos dessa sequência é sempre igual a 4. Né? Se eu pego um termo e subtraio o anterior dele, sempre eu tenho uma diferença igual a 4. Sequências numéricas que têm essa característica, em que a diferença entre um termo e o anterior é sempre constante, são as sequências aritméticas, como analisamos, como estudamos no último encontro. Essa sequência mais abaixo é uma sequência dos números 3, 5, 9, 15, 23, 33. Não é propriamente dito uma sequência aritmética, porque a diferença entre um termo e o anterior não é constante. A diferença entre 5 e 3 é 2, a diferença entre 9 e 5 é 4, a entre 15 e 9 é 6. Apesar de não ser uma sequência aritmética, a diferença entre as diferenças que haviam sido calculadas, na primeira etapa, ela é constante, né? Se eu faço 4 menos 2 é 2, 6 menos 4 é 2, 8 menos 6 é 2. Pode-se dizer que a diferença fica constante depois de uma segunda etapa, né? Sequências com essa característica são chamadas sequências aritméticas de segunda ordem, digamos que são da família das sequências aritméticas. Pois bem, vimos também, no último encontro, sequências geométricas. Vamos retomar alguns exemplos de sequências geométricas? Aqui tem uma sequência geométrica, a sequência 3 décimos, 3 centavos, 3 milésimos, 3 sobre 10 mil. O que era mesmo uma sequência geométrica? Uma sequência geométrica era uma sequência em que a divisão, o quociente entre um termo e o anterior é sempre constante. Vejamos se esse quociente é constante nessa sequência. 3 centavos dividido por 3 décimos dá constante, né? Inclusive, vamos colocar aqui a constante é 1 décimo. Né? É como se eu dissesse que para ir do 3 décimos ao 3 centavos eu tenho que multiplicar por 1 décimo. E esse padrão se preserva no restante dos termos da sequência. Para ir do 3 centavos para o 3 milhavos eu multiplico por 1 décimo. Esta é uma sequência chamada sequência geométrica. Outro exemplo de sequência geométrica aqui no quadro, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 dezesseisavos. Nessa sequência, qual é o fator que eu devo multiplicar, qual é o número que eu devo multiplicar por um termo para encontrar o termo seguinte? Esse número é 1 meio. 1 vezes 1 meio dá 1 meio, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto vezes 1 meio, 1 oitavo, e assim sucessivamente, portanto, é uma sequência geométrica. Estas duas sequências que a gente acabou de ver aqui são as sequências mais analisadas, estudadas, investigadas no ensino médio, as sequências aritmética e geométrica. Bom, a matemática ela trabalha com inúmeras outras sequências, e algumas de fundamental importância dentro do contexto, por exemplo, do cálculo diferencial integral. Vamos nos situar aqui, por meio de alguns outros exemplos, em outras sequências, certo? Outros tipos de sequências que não são as sequências aritmética e geométrica. Essa sequência deve ser conhecida, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, não é uma sequência aritmética, não é uma sequência geométrica, é uma sequência, a sequência dos números primos. Os números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, né? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, certo? Outra sequência, a sequência dos números primos. Outra sequência, essa sequência é bastante curiosa, chamada sequência de Grande.
Grande é o sobrenome de um matemático italiano, a sequência em homenagem a ele, pelo fato dele ter investigado alguns aspectos relacionados a essa sequência, como a gente vai ver mais adiante na nossa apresentação, na nossa aula de hoje. A sequência de grande é uma sequência que tem os termos alternados, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, certo? É fácil, inclusive, determinar um termo dessa sequência, né? Os termos dessa sequência aqui que estão em posição par, por exemplo, o segundo termo, o quarto termo, o sexto termo, são sempre iguais a menos 1. As sequências que estão em posição ímpar são sempre iguais a 1. Os números representantes, né, nessas posições são sempre iguais a 1. Pois bem, são duas sequências que não têm a ver com a sequência aritmética nem com a geométrica. Essa sequência é outra sequência de grande importância, de grande relevância na matemática, sequência do 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Veja que é uma sequência com os inversos dos números naturais. E aqui considerando o número natural, o conjunto dos números naturais, sem o zero. Essa sequência ela recebe o nome de sequência harmônica. Mas ao final do nosso encontro de hoje, a gente vai retomar essa sequência harmônica. E é uma sequência muito curiosa. Ela apresenta aqui alguns resultados bastante surpreendentes, como a gente vai ver mais à frente. Outra sequência, uma sequência agora representada por números decimais. O 1, 1,4, 1,41, 1,414, etc. Essa é mais difícil de saber exatamente de que se trata essa sequência, mas é uma sequência que tem as aproximações de raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, que é o número que ele vezes ele mesmo é igual a 2, com uma casa decimal, é 1,4, a aproximação de raiz quadrada de 2, com duas casas decimais, 1,41, com três casas, 1,414 e etc. Você deve saber que raiz quadrada de 2 é um número irracional. Se eu continuasse essa sequência sempre apresentaria números em representação decimal, que não são dízimas periódicas, são números com infinitas casas não periódicas depois da vírgula, e é uma sequência importante também dentro da matemática, né? Bom, vamos agora conversar um pouquinho sobre séries, que é o nosso tema central do encontro de hoje. Uma primeira aproximação à ideia de série, o que é uma série, é essa que a gente pode ler aqui, a soma das parcelas sucessivas de uma sequência infinita, sem que essa operação termine após um número finito de parcelas. Bom, série, numa primeira aproximação intuitiva, a gente pode usar a seguinte ideia. Se eu tenho uma sequência com infinitos termos, a soma dos infinitos termos dessa sequência é o que a gente está chamando, neste primeiro momento, de série. Esse conceito ele vai ser transformado de uma forma mais rigorosa num estudo de cálculo, tá certo? Mas uma primeira aproximação boa é essa que eu acabei de dar aqui. Veja, aquela primeira sequência numérica, né, a sequência aritmética, né, progressão aritmética, que eu havia apresentado, se eu somo todos os elementos dessa sequência, e aqui eu estou apresentando exatamente essa soma, menos 10, mais menos 6, mais menos 2, mais 2, mais 6, mais 8, isto é uma série. A soma é uma série, certo? Você já deve estar se perguntando, mas essa série é uma série estranha, porque é uma série que, se eu for fazer a soma, esse número dá um infinito, né? Porque os termos dessa sequência sempre estão aumentando, né? Pois bem, fique com essa ideia, daqui a pouco discutiremos mais sobre isso. Veja uma outra série aqui na lousa. 3 décimos sobre 3 centavos, sobre 3 milésimos, sobre 3, sobre 10 mil, né? Essa série é uma série que você já viu em decimal, você já viu uma representação decimal do número que corresponde a essa série. Veja, 3 décimos nada mais é do que 0,3 em decimal. 3 centavos é 0,03. 3 milésimos, 0,003. A soma desses números em representação decimal dá um número 0,33333, uma dízima periódica conhecida de você, um número conhecido que você já mexeu com ele na escola. 0,3333 em representação fracionária é 1 terço, 1 dividido por 3 dá essa dízima periódica.
Curioso, uma soma de infinitos termos, resultando 1/3, uma série igual a 1/3. Uma soma de infinitas parcelas dando 1/3. Diferente dessa, que é uma soma que parece ir para o infinito. Pois bem, estamos nos aproximando de uma ideia importante dentro do estudo das séries, que é a ideia de divergência e convergência. Essa ideia, a gente vai primeiro se aproximar dela intuitivamente e depois aprofundaremos a discussão sobre ela. Veja, intuitivamente a ideia de convergir quer dizer fechar para um determinado número e a ideia de divergir, abrir para o infinito. Intuitivamente, essa primeira série parece divergir e a segunda série parece convergir para 1/3. Bom, essa discussão é uma discussão que precisa mais rigor, né? Essa definição de divergência e convergência que foi dada aqui é uma definição provisória, apenas ainda intuitiva. Veja como é uma definição complicada. Se eu analiso a série de grande, que é a série que soma, que seria somar os termos da sequência de grande, 1 mais menos 1, mais 1, mais menos 1, etc. Esta é uma soma muito curiosa. Se eu faço o agrupamento de termos dessa soma de 2 em 2, como eu posso ver aqui, essa soma resulta 0, ela é igual a 0. Se, por outro lado, eu faço essa soma, exceto o primeiro termo, fazendo agrupamentos de 2 e 2, dentro desses agrupamentos eu tenho resultados parciais iguais a 0, mas tem esse 1 sendo somado, portanto a soma dá 1. Se, por outro lado ainda, eu separo o primeiro termo da série e os demais termos coloco entre parênteses. Esta expressão é equivalente a esta, colocando um menos aqui na frente do parênteses e trocando todos os sinais dentro do parênteses. Isto que aparece dentro do parênteses é a própria soma S, portanto, esse parênteses pode ser trocado por S, e S igual a 1 menos S, resolvendo esta equaçãozinha, dá S igual a meio. Uma série muito estranha, a série de grande. Estranha por quê? Porque ela apresenta como resultados 0, 1 ou meio. Então é uma série convergente? Se é convergente, ela converge para que número? Bom, a partir daqui a gente já conclui que temos que aprimorar um pouco essa nossa definição de convergência, de divergência, é o que faremos a partir de agora. Analisando esta série, uma série geométrica. Para ir de um termo para o seguinte, sempre multiplicamos por meio. Né? E eu estou somando todos os termos dessa série geométrica, dessa sequência geométrica. Veja, se eu escrevo os termos dessa série em representação decimal, como a gente pode ver aqui, e faço somas parciais que eu quero dizer é assim, bom, primeiro eu quero considerar essa soma só com o primeiro termo dela. Então, S1 é igual a 1. Depois eu quero considerar com os dois primeiros termos. Então, S2, né? A soma dos dois primeiros termos é 1,5. Quero considerar com os 3 primeiros termos. S3 é igual a 1,75. E assim sucessivamente. Bom, observando essa série com mais atenção, eu noto que os valores estão aumentando, evidente, estou sempre somando mais um termo na série, tá certo? E me parece aqui, né, observando o número para o qual está talvez convergindo essa série, né, se dirigindo, fechando, né, aparentemente parece que ela está indo para o número 2, né, para o resultado igual a 2. Bom, isso é apenas uma hipótese ainda, né, estamos conversando ainda superficialmente sobre a série, investigando ainda superficialmente. Pois bem, nós faremos o seguinte para aprofundar a ideia de definição de convergência e divergência. A gente vai assumir que o resultado desta soma, da soma dos infinitos termos desta série, é 2. Não sabemos ainda se é 2, mas vamos assumir que é 2 para poder caminhar no pensamento. Então, assumir que é 2. Pois bem, agora, na próxima tela, eu vou mostrar o cálculo da diferença entre 2, que é o valor que eu estou assumindo que essa série converge para 2, e essas somas parciais. E vou apresentar uma tabela com o cálculo dessas diferenças. Então, veja, para a soma de uma parcela, que era 1, a diferença entre 2 e 1 dá 1. 2 por quê mesmo? 2 é um número que eu estou assumindo que é o valor para o qual a série converge.
Não tenho certeza ainda disso, estou assumindo isso. Se eu calculo a soma dos dois primeiros termos e calculo a diferença com relação ao 2, dá meio. Soma dos 3 primeiros termos, a diferença com relação a 2, dá 0,25. E faço isso na sequência, né? Somando cada vez mais termos da série geométrica. Pois bem, se você observar essas diferenças aqui, que poderiam ser consideradas como erro, né? Um erro aí entre aspas, né? Um desvio, né? A palavra mais correta seria essa, está diminuindo, está diminuindo. Lanço duas perguntas para a gente investigar e com isso a gente fecha a ideia de convergência e divergência, uma definição um pouco mais precisa de convergência e divergência. As perguntas são: é possível fazer com que essa diferença S e Sn, o S considerado como 2 e o Sn, essas somas de um número finito de parcelas, é possível que essa diferença seja menor do que 0,5 para algum n? Vamos analisar a tabela e procurar isso, uma resposta na tabela? É possível sim. Olha aqui, ó. Para n igual a 3, a soma dos 3 primeiros termos, olha quanto dá a diferençazinha SSN. Dá 0,25, menor que 0,5. Então, é possível. Resposta a essa pergunta, sim, é possível. Para n igual a 3, por exemplo. Para n maior que 3 também, né? É possível fazer com que essa diferença seja menor do que 0,1? Diminui, hein? Diminui o tamanhozinho, o valor que eu quero para a diferença, 0,1. É possível? Vamos ver para algum n se isso é possível? É possível sim. Olha, para n igual a 5, a soma dos 5 primeiros termos, que dá esse valor aqui, a diferença para 2 é 0,0625. Isso é menor do que 0,1? É possível sim. Pois bem, a pergunta geral que faço agora é a seguinte: será que é possível fazer com que essa diferença seja menor que um número qualquer que eu escolha? Escolha um número bem pequenininho, bem pequenininho. É possível fazer com que essa diferença seja menor do que esse número que eu escolhi para algum n, que o n representa a soma das parcelas até a qual eu estou indo, né? Bom, se isto for possível, a gente diz que a série é uma série convergente. Se existe o S, existe o número 2, né, que é o valor para o qual converge essa série, para o qual a diferença entre S e Sn ela é menor do que qualquer valor positivo que eu escolha, né, essa diferença em módulo, a gente diz que essa série é convergente. Basicamente, a definição de convergência é esta. Se a soma infinita S é tal que a diferença SSN, em valor absoluto, em módulo, possa ser feita menor do que qualquer número positivo, desde que se faça n suficientemente grande, dizemos que a soma é convergente. No caso da série geométrica, ela é convergente. Ela é convergente. É possível fazer a diferença ser menor que um número qualquer que eu escolha, tá, assumindo que ela está convergindo para 2. Pois bem, a questão que está em jogo, está em aberto ainda na nossa conversa aqui é a seguinte: bom, mas você assumiu que a série convergia para 2 por assumir, né? Você não provou que a série convergia para 2. Você assumiu esse valor 2. É verdade, é verdade. A determinação desse valor 2 para o qual aquela série geométrica converge pode ser obtido de duas formas. Vou mostrar de uma maneira mais geométrica e de uma maneira mais algébrica. Algebricamente, né? Você deve lembrar dos seus estudos lá no ensino médio que as séries geométricas com razão entre -1 e 1, eu posso calcular essa soma dos infinitos termos das sequências geométricas, né? Posso calcular a soma dos infinitos termos por meio desta fórmula. É o A1, primeiro termo da sequência, dividido por 1 menos a razão da sequência. No caso desta sequência geométrica, a razão é meio. A razão está entre -1 e 1, então esta fórmula se aplica. Fazendo o cálculo dessa soma, 1 dividido por 1 menos meio que é a razão, né? É a divisão de um termo pelo anterior, ou é o número pelo qual eu multiplico para sempre ir para o termo seguinte da sequência. Essa soma dá 2, né? Bom, é um fato também de que a demonstração desta fórmula, que muitas vezes é feita no ensino médio, ela pressupõe a ideia intuitiva de limite
E essa demonstração será feita com maior rigor e propriedade nos cursos de cálculo. Mas é uma primeira ideia de que aquela série converge para o número 2. Uma outra ideia intuitiva que pode ser usada, e essa eu acho que acessível a todos, né, ao grande público, né, até pessoas leigas na área de matemática, é a ideia geométrica de convergência dessa série. Veja, suponha que este é um quadrado de área 2. E eu dividi esse quadrado pela diagonal. Portanto, eu tenho área 1, uma metade do quadrado, e área 1 na outra metade. Certo? 1 mais 1, 2. Agora, imagine esse quadrado, esse mesmo quadrado dividido ao meio, e eu pego aqui, ó, faço uma outra divisão nessa parte, nesse triângulo inferior do quadrado. Então, portanto, eu tenho meio mais meio aqui. E vou fazendo esse procedimento infinitamente. Né? Faço uma divisão aqui no meio, então eu tenho 1/4 mais 1/4. Faço uma divisão num quarto, tenho 1/8 mais 1/8. Qual é a conclusão que a gente chega se eu faço esse processo se estender ao infinito? E a conclusão que eu chego é que 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, etc., etc., vai ser igual à área do quadrado. Lembra quanto era a área do quadrado? Igual a 2. É uma forma da gente observar a convergência dessa série geométrica para o número 2. Eu havia dito a você que voltaríamos a discutir a série harmônica. E com isso nós vamos fechar a nossa conversa de hoje. Série harmônica, que é a soma dos inversos dos números inteiros. Se eu faço o cálculo de somas parciais, soma para um termo da série harmônica, dá 1, soma para 2 termos, dá 1,5, para 3 termos, 1,8333333, uma dízima periódica, etc. Veja que, diferentemente da série geométrica que a gente acabou de analisar, não consigo ter a intuição muito clara para onde essa série está indo, né? Não sei nem se ela converge, se ela diverge, né? Bom, será que é possível, será que existe um S, né, um valor para o qual ela converge, de forma que S menos Sn possa ser feito menor do que qualquer número positivo, desde que se faça esse n suficientemente grande? Responder a essa pergunta é responder se a série é divergente ou convergente, se ela converge ou se ela não converge, e aí no caso ela diverge, certo? Pois bem, a resposta é um tanto quanto surpreendente, porque quando a gente olha individualmente cada termo da série harmônica, esses termos eles estão diminuindo, estão indo para zero, cada vez se aproximando cada termo de zero. Então a impressão nossa, muito forte, é de que a série harmônica converge para um valor. Pois bem, é uma série que diverge, ela é divergente, ela não converge, ela abre para o infinito. Né? É possível demonstrar isso? É possível, com argumentos elementares é possível a gente se convencer de que é uma série divergente. Veja, coloquei aqui os 4 primeiros termos da série harmônica e coloquei um parênteses entre estes 2 termos, 1/3 mais 1/4. Note que 1/4 mais 1/3, 1/3 é um número maior que 1/4. 1/3 é um número maior que 1/4. Então, 1/4 mais um número maior do que 1/4, com certeza dá maior do que meio. Daria igual a meio se fosse 1/4 mais 1/4. Mas é 1/4 mais somado com um número maior que 1/4, isso dá maior que meio. Então, dentro desse parênteses, tem um resultado que é maior do que meio. Coloquei agora mais termos da sequência harmônica, né? Coloquei 4, 6, 7, 8 termos da sequência harmônica. Essa sominha eu já sei que ela é maior do que meio. Esta soma das 4 outras parcelas também é maior que meio. Por quê? Isto é 1/8. 1/7 é maior do que 1/8. 1/6 é maior do que 1/8. 1/5 é maior do que 1/8. Se 1/8 eu estou somando com 3 frações que são maiores do que 1/8, evidentemente o resultado é maior do que 4/8, é maior do que meio. E se você estender essa ideia, esse raciocínio, agora acrescentando mais 8 parcelas da série harmônica, 1/16, mais 1/15, mais 1/14, etc., cada parcela desta nova soma que apareceu é maior do que 1/16. Portanto, a soma total das 8 parcelas é maior do que 1/2. Bom, o que está acontecendo com essa série harmônica? As somas
colocadas entre parênteses, sempre de um número maior de termos, né? De 2 termos, de 4 termos, de 8 termos, de 16 termos. Essa soma sempre dá maior que meio, maior que meio, maior que meio. Portanto, essa série ela tem que divergir, ela não pode convergir para um único número, certo? É uma série divergente. É uma série bastante curiosa, a série harmônica, porque ela é divergente, porém ela caminha a passos muito lentos, passos de tartaruga. Veja que curioso. A soma dos 100 primeiros termos de uma sequência harmônica, né, ela resulta em pouco mais do que 5. A soma de 12 mil termos, são necessários 12 mil termos da sequência harmônica somados para que a soma atinja 10. Veja o número de termos necessários para que a soma da sequência harmônica atinja 100. É esse número aqui. Um número que eu sequer saberia ler, esse número, né? Com tantas casas aqui. Escrito em potência de 10, dá da ordem de 10 a 43. Quer dizer, um número da ordem de 10 a 43 é o número de parcelas que eu precisaria somar da série harmônica para que ela chegasse a 100. E ela diverge, né? Poderia fazer essa brincadeira para números maiores. Uma série que diverge, apesar de ir caminhando a passos bastante lentos, né? Muito lentos. Pois bem, o estudo das séries é fundamental para o desenvolvimento do estudo do cálculo diferencial integral. Ele será tema central nas aulas de cálculo diferencial, portanto, a aula de hoje, a videoaula de hoje, eu tenho a expectativa que ela tenha dado alguns elementos a mais aí para você mergulhar de cabeça no seu curso de cálculo diferencial com bastante tranquilidade. Até uma próxima oportunidade. Até logo.